Atenção, meus irmãos, hoje são 27 de novembro de 2024. Eu quero mostrar para vocês agora, nesse vídeo, o quanto a gente tem que ser calmo, tranquilo e aguardar com paciência e algo trabalhar em nossas vidas. As pessoas, eu já disse várias vezes, ficam querendo as coisas, ou melhor, querendo saber as coisas antes do tempo. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, e é verdade, que para todas as coisas tem o tempo determinado. Porém, no mesmo Eclesiastes, tem uma passagem lá do capítulo 8, que diz que em todo o tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte a presença de Yahweh na sua cabeça. Para Yahweh estar em nós tem que ser em todo o tempo. Porém, para nós recebermos conhecimento, saber muitas coisas, e muitas coisas, que são muitas mesmo, que nós somos limitados, não temos capacidade de saber agora, a gente tem que aguardar em algo, com tranquilidade e com paciência. Veja bem, quando meu pai veio a óbito, meu pai ficou numa situação feia. Ele saiu desse sistema aqui, do corpo carnal, foi para um outro sistema, e no outro sistema ele estava em um grande sofrimento. Eu vi ele em várias situações, eu não vou contar detalhado agora, mas em várias situações. E ele estava sofrendo barbaridades, coisas feias. E Yahweh me levou a ver ele várias vezes, porém não era permitido eu encostar onde ele estava, me aproximar dele e nem falar com ele. Vi uma vez, vi duas vezes, vi três vezes, vi várias vezes em um local. Depois foram tirado ele daquele local, levado para um outro local, e o pessoal que ele tinha judiado deles aqui no mundo, estavam judiando dele lá. Eles amarravam ele em um animal com uma corda e saíam arrastando ele, espancando ele. Ele só de short, né? E sem camisa, e saía comendo o couro nas costas dele, e ele sofria. E eu vi aquela cena, mas eu só aproximava de longe, não era permitido eu encostar, mas era permitido eu visualizar aquela cena. Vi várias vezes, passava, me levava lá e na mesma situação. Por último, apareceu um mensageiro de Yahweh a mim e me disse: Juarez, pede pelo teu pai, senão ele está arrasado, ele está enrolado. E você é o único que pode intervir para defender seu pai. E aí, eu pergunto para vocês, por que o mensageiro não resolveu? Teria que ser a minha pessoa. Eu faço as seguintes indagações para vocês. Por que o mensageiro não resolveu a situação? Tinha que vir falar comigo para intervir, para resolver. E daí, à época, eu implorei chorando, chorei mesmo, derramei lágrimas e pedi a Yahweh que tirasse meu pai daquela situação. Eu não me lembro se foi 4 vezes, me parece que foi 4 vezes que eu fiz o mesmo pedido. Passou um período, um pouco tempo, não foi muito longo o tempo, eu fui levado onde ele estava de novo. Só que ele já não estava no mesmo local. Eles tinham levado ele para uma prisão, ele estava preso, estava vestido, tá? Inclusive eu me lembro bem, a camisa dele era uma camisa manga comprida, azul celeste. Isso mesmo. Tá. E daí, eu via de longe,
era um lugar fora da cidade, a prisão, tinha um barranco alto, eu fiquei em cima do barranco, avistei na prisão, preso com ele tinha outras pessoas, ele me visualizou, mas não foi permitido ele falar comigo e nem eu falar com ele. Numa distância aí, eu calculo, não era longa a distância, eu cheguei a ficar mais ou menos 20 metros dele. Mas aí não foi permitido ele falar comigo, nem eu falar com ele. Passou. Aí depois de um pequeno período, eu retornei lá e Alvo me leva no mesmo local, na mesma prisão, fiquei no mesmo barranco. Aí ele falou comigo. Ele disse, Juarez, eu já paguei a minha pena, não se preocupe mais comigo, eu já paguei a minha pena e já estou saindo daqui, já estou livre. Já estou saindo. Tá. Foi a última vez que eu fui levado lá e depois nunca mais. Depois, de forma automática, o mensageiro de Alvo apareceu a mim e disse que ele tinha retornado a esse mundo aqui, que ele tinha nascido no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Ok. Aí eu pergunto a vocês, se fossem os irmãos ou as irmãs, ficava questionando a Alvo, querendo que levasse para ver ele, onde ele estava, qual era a cidade e tal. Não, eu não fiz isso. Eu fico esperando em Alvo com paciência, aguardando as coisas acontecerem no automático. Isso é uma lição de vida para você que fica pedindo, perguntando isso, quer saber aquilo outro, quer saber. Eu não fico querendo saber as coisas. Tem coisas que as pessoas perguntam para mim, que eu não sei, que eu nunca perguntei para eu não sei, não pergunto para Alvo. Fico quieto. Na hora de eu saber, eu vou saber. É assim que funciona. Aí que acontece? Nessas andanças que eu vim agora, eu fui até Rondônia, tá? Eu estive lá em Rondônia. Ao sair de Rondônia, agora recente, tem o que, Sara? 2 semanas? 1 semana? É, 1 semana. Mais ou menos isso. Menos de 2 semanas que eu vim de Rondônia. Nesse momento eu estou em Recife. Aí que acontece? Eu saí de lá sentindo a Recife. Mas aí eu vim devagar, eu vim fazendo a obra, tal, entro numa cidade, entro em outra e tal. Eu não tenho o roteiro certo, eu vou para onde Alvo me levar. Então o que acontece? No caminho eu cheguei na cidade de Rio Verde, estado de Goiás. Tá. Na cidade de Rio Verde, o aplicativo me jogou para o centro da cidade. Quando eu estava no centro da cidade, eu fui jogado para a periferia da cidade. Tá. Aí a Sara disse assim, Juarez, mas esse aplicativo está levando nós para uma favela, você não... Eu falei, Sara, fica tranquila, que você parece que não tem confiança em Alvo. Ela disse assim, eu estou seguro, eu tenho Alvo comigo, nada acontece comigo, seja onde for. Tá. É tanto que lá em Rondônia, eu entrei em um puteiro com a Sara, tá? O puteiro era enorme, era mais ou menos umas 11 horas da noite, mais ou menos. Aquilo estava lotado. Eu entrei entregando o cartão, conversava com as mulheres, com os homens, a Sara colada comigo. Meu irmão, isso aqui é sério, veja isso aqui na internet, meu irmão. Isso aqui é seríssimo, isso aqui é um grande segredo. Eu estou rodando o Brasil inteiro mostrando isso daqui. Chegava nas mulheres a mesma coisa, e tinha gente, tá? Estava lotado. Entrega o cartão para um, para outro, para mulher, para homem e tal, e vai. Quando a gente terminou, que saiu lá fora, a Sara, na inocência dela, falei, Sara, você sabe onde nós estávamos? Sara, não, nós estávamos no puteiro. Sara, o quê? Nós estávamos no puteiro. Então, eu não tenho medo de nada. Se eu disser para vocês que existe medo comigo, eu sou um baita do mentiroso. Então, o que acontece? Daí, nós entramos naquele lugar lá e tal, depois nós retornamos naquele lugar, falei, larga aplicativo para lá, vamos caçar um hotel sem aplicativo, esse aplicativo está doido. Quando nós estamos voltando para o lado do centro da cidade, uma moto buzinou, deu sinal para mim parar e eu parei. Que eu agachei ele, o cidadão montado na moto, eu agachei o vidro da caminhonete e eu disse, eu não tenho medo. Baixei o vidro da caminhonete, o cidadão, Juarez, você aqui, Juarez, mas como nós nos encontramos
Uma cidade desse tamanho, que Rio Verde é uma cidade grande. Juarez, Juarez, eu estou trêmulo, o que está acontecendo? Tal. Você vai para onde? Eu estou indo para um hotel, me informa aí uns hotéis mais baratos. Ele falou, olha, onde tem 2 hotéis mais baratos é na antiga rodoviária velha. Conversamos um pouco ali, eu falei, tá bom, vou colocar no aplicativo para lá. Ele falou, então eu vou lá no hotel, mas vou em casa e tal, não vou levar você para casa porque minha mulher não aceitou ir, minha mulher é toda doida, se não levar você, minha vontade é levar você lá para casa. Eu falei, não, meu irmão, não esquenta não, eu vou para o hotel. Aí fui para o hotel, e aí eu disse para ele que eu ia para um daqueles hotéis perto da rodoviária, ele foi lá, pegou o carro dele e foi lá me procurar. Só que quando ele chegou lá, eu tinha dado o número do celular para ele ligar, só que mas a Sara, nós chegamos, colocamos os celulares na cama do hotel e saímos para a rua distribuir cartões. Isso que nós saímos, já era à noite, já. Começo da noite, né, Sara? Nós saímos, era começo da noite, nós saímos distribuindo cartões. Era tardezinha, na verdade, né, já da noite, isso mesmo. Já era tardezinha. Era. Começo da noite. Aí nós saímos distribuindo os cartões ali, ele viu minha caminhonete estacionada e ficou aguardando a gente. Quando a gente veio, ele foi para o hotel com nós, e aí ele falou para mim assim, Irmão Juarez, eu nasci no estado do Mato Grosso. Quando eu era menino, uma vaca quase me matou, e tarará, e papapá, e foi contar. Nasci no meio de dezembro. Eu nasci 25 de dezembro e contou as histórias e tal, e eu comigo. Meu pai morreu no mês de dezembro, 22 de dezembro e tal. Aí, ele contou aquele cenário lá sem eu perguntar nada da vida dele. Hoje eu liguei para ele, pedi para ele ligar a chamada de vídeo. Ele ligou, eu pedi para ver os traços dele e das mãos dele, porque tem segredos, é os mesmos traços das minhas mãos, tá? E a Sara já sabia da cena, então é isso. Na hora certa as coisas acontecem, ok? Hoje eu liguei para ele e falei, meu irmão, a nossa história é longa, você teve um passado sujo, assim, mas de algo me ajudou e eu intervi por você e hoje você está aí. Mas vamos em frente, agora é só o que você fez de errado, você já pagou, você sofreu 17 anos na mão do inimigo, mas você pagou, voltou para cá, que meu pai está com 46 anos que tinha vindo a óbito, né? Como ele tem 29, ele passou 17 anos na mão do inimigo, tá? Então, mas agora é só você não fazer besteira, vigiar, para você entrar no 7º milênio junto com a gente, tá bom, meu irmão? Aí conversamos, ele ficou impactado, ficou alegre. Pergunto para vocês, será que é por acaso que um dos seres, dos chefes, que se rebelaram contra Ial, um dos que Ial colocou lá, que trabalhava com Rassatã, que se levantou contra Ial, será que é por acaso que ele aparece a mim e me pede para perdoar ele, que ele já estava arrependido do que ele fez? Ele não tinha corpo carnal e aparece a mim? Juarez, você vai me perdoar, eu já estou arrependido do que eu fiz. Tá? Isso é por acaso? Aí eu disse para ele, olha, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Eu não posso passar as regras. Você está me pedindo perdão, mas eu preciso ver com o Ial como é que é isso, porque eu não posso ir te perdoando assim, não. Tem que analisar a situação, tá? Foi a resposta que eu dei para ele. Eu perguntei para ele como era o nome dele, ele falou que era Uliel, tá? E aí ele desapareceu. Gente, a gente não está a brincar de bolinha de gude. Quando eu estou dizendo que eu sou enviado de algo no mundo, é porque sou. Porém, mudaram toda a história, vocês ficam esperando o Messias por um ângulo que nunca vai acontecer, e a coisa veio por um ângulo inesperado, que inclusive nem eu mesmo sabia. E eu vou aqui inventar para vocês que eu sou o Messias para ganhar o que com isso? Eu estou falando porque eu tenho 100% de certeza, foi me dado uma imensidão de provas, por isso que eu tenho certeza. E tenho, assim como eu tenho certeza
que vai chegar momento nesse mundo que vai acontecer coisas com a gente de abalar as potências do mundo. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei, para se construir uma casa é um tijolo de cada vez. Mas Yahweh está comigo, é tanto que já fizeram de tudo para acabar com a minha vida e não conseguiram. Então vocês veem que a coisa é séria. Agora, as pessoas quando vêm a mim, pensam de encontrar um Deus, um homem aí, tal. Não, vai encontrar um homem simples, comum, mais simples do que você. Tá, simples de tudo. Não tem luxuria comigo. Se eu chegar na casa de um irmão, eu já carrego dois pequenos colchões na minha caminhonete, carrego travesseiros, carrego cobertor, chegar na casa de qualquer irmão, pode ser um barraquinho de madeira, não tem onde dormir, mas nós temos aqui, nós já carrega. Coloca lá no piso da casa, lá no janela, deita e dorme tranquilo. Nós carregamos rede, tá? Nós dormimos dentro da caminhonete, né? Às vezes nós não achamos hotel, às vezes é um lugar, nós estamos num lugar meio deserto. Nós entramos em lugares difíceis, que até caminhonete, por fora que não entra lá, a gente entra, que a gente é meio teimoso, acostumado em lugar difícil, acostumado em barro, em lugar difícil. Então é isso. Agora, para mim fazer isso, de graça não é. Doido eu não sou, débil mental eu não sou. Gente, acorda que a verdade chegou. E quem abraçar a verdade está com tudo nas mãos. Não importa a sua situação, o importante é se humilhar, abraçar Yahweh e passar a dar uma vida correta daqui para frente. E o que tiver de acontecer, vai acontecer, e nada de ficar apavorado querendo saber as coisas antes do tempo. Eu deixo a todos vocês um forte abraço. Que assim seja. Que assim seja.